Capítulo 9. A Operação. Narrado por Lyra. Depois de absorver todo aquele planejamento secreto, todas as confissões da mesa, todas as mensagens no celular e a pequena equipe de projeto que aparentemente tinha sido criada para organizar meu próprio casamento, eu finalmente consegui falar. Respirei fundo. Olhei para o anel. Depois para todo mundo. E soltei. Então, basicamente, metade do casamento já está reservado. Marcos foi o primeiro a reagir. Ele riu alto, levantando as duas mãos como quem tenta acalmar uma situação completamente absurda. Não, calma. Calma! Ainda dá tempo de cancelar tudo e pegar o dinheiro de volta. Eu virei lentamente para Fábio. Isso é verdade? Ele respondeu sem hesitar. É. E depois completou, completamente tranquilo. Você acha que eu ia perder esse dinheiro? A mesa inteira explodiu em gargalhadas novamente. Aquela gargalhada coletiva que já estava virando marca registrada daquela noite. Ele então voltou a olhar para mim. Mais calmo. Claro que fiz tudo pensando em você aceitar. Fez uma pequena pausa. Mas se dissesse não, a gente cancelava tudo e o dinheiro voltava. Eu ri também. Balancei a cabeça. Mas enquanto ria, senti algo diferente. Não era só a piada. Era o cuidado. Então ele apontou para Raquel, Joana e Juliana. Amor, eu não entendo nada disso. Ele começou a listar nos dedos. Vestido, igreja, dia da noiva, deu de ombros. Não é meu território. Então apontou para elas. Então eu pedi ajuda às especialistas. A mesa reagiu com alguns comentários orgulhosos das próprias especialistas. Ele continuou explicando. Eu sabia da banda por causa do Tiago. Apontou para ele. Do buffet por causa do casamento do Marcos. Apontou para Marcos. Do salão por causa do casamento do John. John levantou o copo como se estivesse brindando a própria contribuição logística. Fábio então voltou a olhar para mim. Eu só fui juntando as pistas. Ele sorriu. Aquele sorriso simples dele. Mas as decisões importantes deixei para quem entende. Então acrescentou, quase como um detalhe técnico. E no final, sou eu que vou pagar. A mesa caiu em mais gargalhadas. Raquel imediatamente cutucou John com o cotovelo. Olha o que esse homem fez! Ela apontou dramaticamente para Fábio. E você me pediu em casamento na frente da loja. A mesa quase perdeu o controle de tanto rir. John levantou as mãos, tentando se defender. Ei, aquilo foi espontâneo. Juliana comentou rindo. Agora o padrão da turma subiu. Pedro e Paula trocaram um olhar cúmplice, daqueles que dizem claramente, agora a pressão chegou na gente também. Enquanto todos brincavam e comentavam, Fábio ficou um pouco mais quieto. E então, ele falou novamente. A voz dele estava diferente, mais séria, mais calma. E naquele instante, mesmo com o barulho da praça de alimentação ao redor, eu tive a sensação de que tudo tinha diminuído de volume. Eu quis fazer isso especial desde o começo. Eu olhei para ele. Ele continuou. Porque esse momento fez uma pequena pausa. A gente vai lembrar a vida inteira. Então acrescentou. Nossos filhos. Mais uma pequena pausa. Nossos netos. Ele deu um pequeno sorriso. Eu não me importo com o lugar, o estilo ou o cenário. Então disse a frase mais simples da noite. O importante é casar com você. Eu senti o peito esquentar. Aquela sensação de emoção silenciosa, que começa no meio do peito e sobe devagar. Eu balancei a cabeça e respondi baixinho. Você é completamente maluco? Olhei para ele. Mas é o meu maluco. Segurei a mão dele. E então fiz uma coisa que naquele momento pareceu natural. Puxei ele levemente pela mão. Vem comigo um minuto. Nos afastamos da mesa. As vozes dos nossos amigos ficaram um pouco mais distantes. Caminhamos alguns passos até uma pequena varanda do shopping, perto da praça de alimentação. Ali o movimento era menor. A luz vinha das vitrines e das luminárias do corredor. Eu ainda estava rindo. Mas agora a sensação era mais tranquila, mais silenciosa. Olhei para ele. Você realmente estava preparado para eu dizer não? Ele respondeu imediatamente. Sim, depois deu de ombros. Mas torcia muito para ser um sim. Eu apontei para a mesa, onde nossos amigos continuavam comemorando. Por que tudo isso? Inclinei a cabeça. Por que montar uma operação inteira? Ele respondeu como se fosse a coisa mais simples do mundo. Porque você merece. Fez uma pausa. Um momento que seja lembrado. Outra pausa. Um casamento do jeito que você quer. Então completou. E alguém que preste atenção no que você fala. Meu olhar caiu novamente no anel. Passei o dedo devagar sobre ele. A superfície era fria, lisa, real, e murmurei. Você prestou atenção em coisas que eu falei meses atrás. Ele respondeu com aquela calma natural dele. Eu presto atenção em você. Fiquei alguns segundos em silêncio. Então dei um passo mais perto dele.
Cruzei os braços, fingindo uma expressão séria. Você sabe que agora vou ter que casar com você, né? Ele riu. Vai ter? Eu sorri. Depois de mobilizar metade dos nossos amigos, balancei a cabeça. Seria maldade desistir. Segurei a mão dele. Olhei diretamente nos olhos dele. E disse, eu não disse sim por causa de toda a produção. Respirei fundo. Eu disse sim, porque é você. Então sorri. Mas confesso que a produção ajudou bastante. Ele riu. E nós voltamos para a mesa de mãos dadas. De longe já dava para ouvir nossos amigos comemorando. Parecia que a energia da mesa tinha dobrado. Alguns estavam em pé, outros brindavam. Alguns mexiam no celular, provavelmente contando a novidade para metade do mundo. Mas então algo chamou minha atenção. Uma mulher correndo pelo corredor do shopping. No começo foi só um movimento no canto da visão. Mas quando eu olhei melhor, meu cérebro travou por um segundo. Mãe? A palavra saiu antes mesmo de eu pensar. Ela chegou até mim em poucos segundos e me abraçou com força. Daqueles abraços que esmagam. Ela estava chorando e rindo ao mesmo tempo. Meu pai apareceu logo atrás, mais calmo, mas com aquele sorriso grande que ele sempre faz quando está tentando parecer tranquilo, mesmo estando emocionado. Fábio explicou rapidamente que tinha pedido para eles não chegarem antes. Queria manter a surpresa. E naquele momento, eu percebi que a surpresa não tinha sido só o pedido. Minhas irmãs começaram a aparecer pelo corredor. Depois os sobrinhos. Alguns correndo, outros curiosos. De repente, a praça de alimentação inteira parecia ter virado uma pequena festa improvisada. Abraços. Parabéns. Risos. Pessoas perguntando para ver o anel. Respirei fundo. Olhei novamente para Fábio. E perguntei. Que mais você aprontou? Ele abriu aquele sorriso suspeito. O mesmo sorriso que sempre significava problema. Tiago e Joana começaram a rir antes mesmo dele falar. Pedro levantou o copo, como se já estivesse esperando a próxima revelação. Fábio suspirou e disse, calma. Fez uma pequena pausa. Só mais uma coisinha. E naquele momento, eu percebi que aquela noite ainda não tinha acabado de revelar todos os segredos de Fábio. Fábio, tecnicamente esse capítulo